Beleza, tá gravando. Então, se à vontade para começar. Bom, boa noite a todos, gente. Dando continuidade às aulas de abdômen agudo. Hoje a gente vai falar sobre o obstrutivo. Quem vai dar aula sou eu e a Rúbia. Bom, nós vamos abordar sobre a epidemiologia, a etiopatogenia, os principais mecanismos fisiopatológicos, o quadro clínico que configura o abdômen agudo obstrutivo, o seu diagnóstico e, por fim, o tratamento. Bom, pessoal, o abdômen agudo obstrutivo ele vai ser definido como uma síndrome que é caracterizada por presença de obstáculo pela presença de obstáculo mecânico, por exemplo, um bolo de Ascaris ou um fecaloma, ou funcional, como uma intuscepção, que leva à interrupção aí da progressão do conteúdo intestinal. Nessas duas radiografias eu coloquei para exemplificar o abdômen agudo obstrutivo. Agora, a epidemiologia. A queixa de dor abdominal, que é uma das características, né, do abdômen agudo obstrutivo, vai ter uma relevância alta na prática médica, porque ela vai representar aí cerca de 5 a 10% dos atendimentos de emergência. Eu vi também estudos quanto ao sexo mais acometido, né? Eles relataram predominância no sexo masculino, só que com taxas variadas, não tinha um consenso entre eles, né? Que variavam de 70% a 90%. Ele também representa o segundo tipo mais comum de abdômen agudo, atrás somente do inflamatório. Em 75% dos casos, eles vão ser devido a aderências ou bridas, mas eu vi um estudo em que a neoplasia do trato gastrointestinal foi a principal causa. Só que, de maneira geral, aí, as aderências vão ser a principal causa, só que há casuísticas e centros que podem divergir dessa estatística. Agora, em relação à classificação, a gente pode classificar o abdômen agudo obstrutivo segundo a altura do obstáculo, que pode ser alto, vai acometer o delgado proximal, ou baixo, que vai estar relacionado aí com o delgado distal ou cólon. Quanto a fatores desencadeantes intraluminais, por exemplo, o bolo de Ascaris, ou extraluminais, as aderências, como exemplo. O grau de oclusão, total ou parcial, o tempo de instalação, se vai ser agudo ou crônico, a situação de irrigação e vitalidade de alças, que pode ser simples ou estrangulada, e a forma de obstrução, que vai ser em alça aberta, se a obstrução for apenas distal, ou fechada, quando esse obstáculo, essa obstrução aí vai estar em dois níveis. Em relação às causas, as aderências, elas são a principal causa, né, dos quadros obstrutivos, que vai ser seguida aí por hérnias estrangulada e neoplasia, por exemplo, linfoma, adenocarcinoma, tumores mesentéricos, etc. É menos frequente, mas pode haver também obstrução intestinal desencadeada aí por abscessos, pseudocistos e também aneurismas, né? O acometimento do cólon, ele vai ser, digamos que raro, né? Menos frequente, só que aqueles que tiverem 55% vai ser devido a adenocarcinoma primário de cólon, torção de voo vai ser em 12% dos casos e diverticulite vai estar em 10% dos pacientes. Nas outras, no resto da porcentagem vai ser variado. Agora, quanto à etiopatogenia, a obstrução por causas mecânicas elas podem ser classificadas segundo a sua etiologia, né? Pode ocorrer a redução da luz por retração e espessamento de parede por doenças intestinais, a obstrução desencadeada por causas extrínsecas ao intestino e também fatores que podem desencadear uma alteração na motilidade do intestino delgado, né? Intuscepção intestinal, ilho biliar, impactação por bolo de Ascaris, Barre ou Bezoar, podem causar aí a obstrução da luz intestinal. Como doenças de paredes
A gente vai ter as congênitas como atresias e estenoses, divertículos de Meckel, traumas, inflamatórias, por exemplo, doença de Crohn, diverticulite, entre outras. Doenças extrínsecas, a gente vai ter aderências, hérnias, massas extrínsecas, como abscessos, hematomas, etc. E como alterações de motilidade do intestino delgado, a gente vai ter o ilho paralítico, ilho espástico e a oclusão vascular. Na imagem esquerda, a gente tem a intuscepção e aqui na direita o bolo de Ascaris. Espera aí, pessoal, só um instante aqui. É porque meu irmão estava gritando ali, eu falei para ele parar um pouco, que eu estou dando aula. Desculpa. Quanto à fisiopatologia, é muito importante a gente entender os mecanismos fisiopatológicos que ocorrem na presença de uma obstrução intestinal, porque isso vai ser de grande valia para a gente escolher o manejo do paciente. Quanto a esses mecanismos, a gente trouxe aqui 4 principais, né? Obstrução intestinal mecânica simples, a obstrução intestinal com estrangulamento, e obstrução em alça fechada e a ilho paralítico. Nas obstruções intestinais mecânicas simples, as alterações vão ser em decorrência do acúmulo de gases e líquido acima da área obstruída e também a alteração de motilidade intestinal. Vai ocorrer aí a perda de líquidos e eletrólitos por vômitos e sequestro na alça intestinal, que é aquilo que eu expliquei anteriormente. O líquido ele vai se movimentar entre a luz intestinal e o sangue, basicamente de 2 formas. A primeira vai ser por absorção, o líquido ele vai dar luz intestinal para a corrente sanguínea, e secreção, que o movimento vai ser do líquido vai ser do sangue para a luz intestinal. Isso vai levar a um acúmulo de líquidos e eletrólitos no interior do intestino. Com a evolução aí do processo, vai ter um incremento da secreção. Isso pode levar ao comprometimento das porções proximais, à obstrução intestinal, que pode gerar congestão venosa, o aumento da distensão de alças e um edema da parede intestinal. Esse edema da parede intestinal, ele provoca a perda de líquido através da serosa para a cavidade peritoneal. E essas perdas aí podem levar a hemoconcentração, a hipovolemia, insuficiência renal, choques e, em alguns casos também, morte, se não for corrigida a tempo, né? Se não tomar a devida precaução. A peristalse intestinal ela também vai estar aumentada aí na tentativa de movimentar esse bolo fecal ou outra obstrução. Os períodos aí da peristalse, eles vão ser intercalados com momentos de acalmia, né, que vão variar de acordo com a altura da obstrução. Vão estar variando aí de 3 a 4 minutos na obstrução alta e de 10 a 15 minutos na obstrução baixa. E, além disso, os movimentos peristálticos aumentados, eles podem agravar o edema de parede por conta que pode estar gerando um trauma. Na obstrução intestinal por estrangulamento, vai ocorrer o comprometimento do suprimento sanguíneo do intestino por conta aí da compressão dos vasos, que vai levar à isquemia tecidual e também à necrose. A isquemia tecidual, aliada aí ao acúmulo de líquidos e gases, vão desencadear pequenos sangramentos aí na luz intestinal e também nas paredes do intestino. Também vai haver aí a liberação de substâncias tóxicas que vão ser geradas por esse segmento intestinal que vai estar sendo necrosado. Quando tem obstrução em extremidades proximal e distal, ao mesmo tempo, ou seja, quando ocorre a obstrução em alça fechada, pode progredir aí muito rapidamente para um estrangulamento. O ilho paralítico ele pode ser basicamente de 3 tipos: o ilho adinâmico, espástico e também da oclusão vascular. A fisiopatologia do ilho adinâmico ela pode estar relacionada a uma alteração aí da resposta neurohormonal do intestino, que vai ser a situação mais comum aí que vai estar ocorrendo
em cirurgia abdominais e extraabdominais. O ilho espástico ele vai surgir em decorrência da hiperatividade do intestino, e já no ilho com oclusão vascular vai ocorrer uma incapacidade de coordenação da motilidade intestinal, e isso tudo em decorrência da isquemia. Oi, gente, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim, tudo certo. Sim. Ok, então. Então, agora comentando um pouquinho sobre o quadro clínico, pode passar, por favor, Gustavo. O quadro clínico desse paciente é muito importante lembrar que ele pode ser muito variável, porque ele vai depender de diversos fatores, né? Assim como uma das classificações, né, em alto e baixo. Então, por isso, muitas vezes a gente vai depender do sítio e o tempo de obstrução que esse paciente tem, né? Se tem um sítio infeccioso, quanto tempo essa obstrução está presente. O estado clínico desse paciente, muitas vezes, assim como o Gustavo falou, pode ter sinais de perfuração, então muitas vezes isso complica o estado clínico dele e o grau de contaminação, se houver. Mas, de modo geral, a gente pode ter o paciente que ele vai ter dor abdominal de início súbito, vômitos e náuseas, e a parada de eliminação das fezes. Ali embaixo eu coloquei a diarreia paradoxal, porque a gente não pode esquecer, porque muitas vezes o paciente ele relata, um pouco antes da obstrução, ele relatou um episódio de diarreia, mas nem por isso a gente deve descartar um quadro de abdômen agudo obstrutivo, porque muitas vezes no início do sintoma, no início da obstrução, a peristalse ela tenta vencer a obstrução, gerando essa diarreia paradoxal, tá? Só para a gente não, se o paciente chegar questionando, relatando que teve uma diarreia, a gente não de cara excluir o abdômen agudo obstrutivo. Pode passar. Tá, passa 2 vezes. Mais uma. Para a gente entender melhor os sintomas, é muito importante a gente conhecer quem delimita se essa obstrução vai ser alta ou baixa. Quem delimita essa obstrução é a válvula ileocecal, né, que está encontrada no final do intestino delgado e no começo do ceco. É ali que vai ser a delimitação. Então, para os sinais de obstrução, é só para a gente não confundir também com a hemorragia digestiva, né, alta e baixa. Quem vai delimitar é o ângulo de trás, então para a gente não confundir. Hemorragia digestiva alta e baixa é o ângulo de trás que vai delimitar, e a válvula ileocecal, ela vai delimitar a obstrução alta e baixa. Tá. Quando a gente fala de obstrução intestinal alta, muitas vezes ela vai cursar com sintomas diferentes da obstrução baixa. Primeiro, a dor abdominal em cólica, os vômitos eles serão um sinal precoce, a distensão abdominal ela vai ser mais branda na obstrução intestinal alta, a parada de eliminação de fezes e gases, os ruídos hidroaéreos, e geralmente esse paciente ele pode ter uma alcalose metabólica. Por quê? Por conta dos vômitos, né? Porque o processo, esses vômitos eles são precoces e muitas vezes o paciente vem vomitando há alguns dias. E ele vai perder muito ácido clorídrico proveniente do estômago e por isso resulta nessa calose metabólica. E isso vai ser importante lá nos exames que a gente vai solicitar. Pode passar. Já quando a gente fala de uma obstrução intestinal baixa, a gente vai ter um quadro clínico um pouquinho diferente, né? Às vezes, que a parada de eliminação e flatos ela vai ser precoce, né, por conta da obstrução mais baixa. A distensão abdominal ela vai ser importante. A dor geralmente ela é infrequente, mas se houver vai ser no quadrante inferior do abdômen. As náuseas e vômitos elas são sinais tardios, que podem ser fecaloides ou não. A presença de fecalomas também. E esse paciente geralmente ele pode culminar com uma acidose metabólica. Por quê? Porque por conta da distensão abdominal e da redução da mobilidade intestinal, muitas vezes ele vai perder muito bicarbonato para dentro do lume intestinal e pode resultar, sim, numa acidose metabólica que a gente pode encontrar nos exames na gasometria, por exemplo. Pode passar.
O exame físico, ele é bem importante, né, para os sinais de obstrução, porque muitas vezes na inspeção. A inspeção ela é importante porque você vai analisar se tem alguma cicatriz prévia desse paciente. Lembrando que uma das causas principais, como o Gustavo comentou, que de abdômen agudo obstrutivo, são as aderências, que geralmente são ocasionadas por cirurgias, né? Então, isso já vai te atentando, né, para um possível tratamento nesse paciente. A ausculta, né, geralmente você vai ter a ausência do peristalse, ou se tiver no início do quadro, você pode entrar, escutar isso um pouquinho mais alto, né, mas se for num quadro mais arrastado, você pode encontrar a ausência. Na percussão, a percussão, ela vai depender. No início, ela pode estar com os ruídos muito aumentados, com sinais de luta, de peristalse, né, ou até mesmo com ruídos metálicos, e depois eles podem estar abolidos. Na palpação, é importante a gente fazer a descompressão brusca do abdômen para ver se esse abdômen não está em tábua ou se não tem alguma contratura involuntária, porque isso pode ser um sinal de peritonite. E sempre que a gente tiver um abdômen agudo obstrutivo com sinal de peritonite, a gente tem que fazer, não pode delongar muito, né? Tem que fazer os exames, estabilizar o paciente e a gente vai submeter ele a uma laparotomia exploratória. E o toque retal, ele é importante porque muitas vezes o paciente, você consegue verificar por meio do toque retal se tem algum tumor, se for na porção mais distal, né, que o câncer coloretal, ele é uma das causas mais comuns de obstrução intestinal baixa, ou também por meio de fecalose. No toque a gente consegue sentir as fezes, elas vão estar empedradas. Então, aí a gente consegue sentir e ter, dependendo disso, vai realizar a conduta. Pode passar. Quando a gente fala dos exames, né, a gente tem os exames laboratoriais e os exames de imagem. Geralmente a gente pede o hemograma, a glicemia, o perfil renal, os eletrólitos e a gasometria, justamente para analisar se esse paciente, muitas vezes o hemograma, ele cursa, se o paciente tiver com peritonite, muitas vezes a gente vai encontrar febre, sinais de sepse, como a leucocitose de via esquerda. O perfil renal ele é importante porque eu até comentei lá no abdômen agudo obstrutivo baixo que o paciente perde muito líquido por volume intestinal. Essa perda de líquido ela pode resultar numa desidratação e também pode resultar a longo prazo numa insuficiência renal. Então a gente tem que pedir a função renal para poder descartar e acompanhar esse perfil renal do paciente. Os eletrólitos, né, justamente pela desidratação que pode vir a ocorrer, e a gasometria arterial para acompanhar essa alcalose ou acidose que pode existir. Já nos exames de imagem, a gente vai pedir o raio-x. Ele não é o padrão ouro, mas ele é o de praxe, né? Sempre que pedir os exames laboratoriais, você já solicita o raio-x, né? Que você vai pedir o tórax, os perfis, né? Tórax, PA, o abdômen e raio-x de abdômen em pé e deitado. Você pede de tórax para poder descartar pneu peritônio ou qualquer outra coisa. Geralmente no raio-x de abdômen a gente vai encontrar no perfil em pé, a gente vai visualizar, tem uma foto ali, depois eu mostro. Vai visualizar os níveis hidroaéreos escalonados, então como vai ter uma parte obstruída e pode ter muito gases que está preso ali dentro, a gente vai ver tipo os níveis hidroaéreos escalonados seria gás e líquido, gás e líquido. E em deitado a gente vai encontrar aquele famoso empilhamento de moedas. Caso o paciente ele não possa ficar em pé, a gente solicita o decúbito lateral esquerdo, em que a gente vai poder também analisar os níveis escalonados. O raio-x, essa síndrome de Ogive. Essa síndrome de Ogive, ou também chamada de pseudoobstrução intestinal, ela é uma doença que tem uma característica de dilatação acentuada do cólon, mas sem uma obstrução mecânica. Né? Então, as causas que são geralmente que desenvolvem essa síndrome de Ogive são causas traumáticas, obstétricas, cirurgias
E geralmente esse diagnóstico é feito por exclusão. A colonoscopia também pode ser usada para causar essa descompressão que pode gerar. Geralmente você faz, o paciente consegue eliminar os flatos e já dá um bom resultado. E a laparoscopia diagnóstica, ela é padrão ouro. E lembrando sempre que se houver sinal de sepse ou peritonite, a gente vai partir para a laparotomia. Pode passar. Essa primeira imagem é o empilhamento de moedas. Lembrando também que, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas que essas alças intestinais, elas estão um pouquinho mais dilatadas, esse fiozinho branco. Isso também pode ser sugestivo para um sinal de obstrução, porque a alça não é que ela entra o sofrimento, mas você consegue visualizar ela melhor. Num raio-x normal não estaria tão branquinho quanto está aqui. Então, esse é o empilhamento em moedas. E o próximo são o escalonamento, né? Que a gente pode visualizar nas duas imagens. Aqui também dá para ver o contorninho, né? Essa imagem A, por exemplo, ela tá aqui à direita, tem uma parte que o cólon tá bem escuro e bem contornado em branco, evidenciando essa dilatação. Pode passar. Além disso, tem também o estudo radiológico com malha oral, né, que geralmente ele é utilizado para pacientes com história de obstrução recorrente ou obstrução mecânica de baixo grau. Só que esse é um método que não é muito utilizado, né, porque na interólise ele é realizado via oral, uma sonda até o duodeno, e a gente vai instalar o ar e o bar e vai acompanhando os movimentos peristálticos fluoroscopicamente. Só que o grande problema desse método, né, é que ele é um procedimento necessário à intubação nasentérica. Pode passar que vai ter uma fotinha, só para vocês verem. Né? É isso aqui, ó, gente. Então a gente consegue visualizar que tem uma parte do intestino que tá certinha e uma parte que ela tá bem maior do que a outra. A gente consegue observar bem essa diferença. A ultrassonografia, ela pode ser usada também e é combinado com o exame radiológico simples para fazer o diagnóstico diferencial do ilho paralítico, ou seja, você excluir o ilho paralítico. E também em gestantes, geralmente você faz o uso da ultrassonografia por conta da radiação, né? Que não tem radiação no caso. A ATC, geralmente ela é utilizada quando se tem suspeita de neoplasia, né? Como câncer coloretal. Pode passar. Pode passar. Agora, nas condutas, né, a gente tem que sempre lembrar que o objetivo primário do tratamento é fazer analgesia, se o paciente tiver dor, a descompressão, né, do tubo gastrointestinal e a reposição hidroeletrolítica. Depois, nessa análise dessa reposição, a gente vai tentar diferenciar se você vai fazer uma conduta conservadora ou se você vai fazer uma indicação cirúrgica. Geralmente, as condutas conservadoras são o bolo de Ascaris, a invaginação intestinal, o volvotorção do sigmoide, o fecalomas, as aderências híbridas e a síndrome de Ogives. Só para a gente entender o porquê que essas doenças elas podem ter uma conduta mais conservadora do que direto ir para a cirurgia, é que, por exemplo, a torção do sigmoide, eu vou comentar com algumas aqui. Essa torção do sigmoide, geralmente, ela é uma causa de abdômen agudo obstrutivo baixo, que vai ter a parada da eliminação das fezes e depois o vômito. E, geralmente a gente vai encontrar uma imagem no raio-x, a imagem grão de café, ou do U invertido. Se houver peritonite, a gente vai para a laparotomia, e se não, tem uma técnica que ela não é muito utilizada, mas é que ela pode ser utilizada, ela não é muito utilizada pelo risco de perfuração. Mas seria a manobra de Brusgard, que é tentar desfazer o vulvo, né? O que
que seria isso? Você vai colocar um retossidemodoscópio, né, rígido, ou uma colonoscopia, e você vai literalmente rodar o paciente para tentar desfazer o voo. Mas ela, como eu já comentei, ela tem um alto risco de perfuração e geralmente o paciente faz o tratamento definitivo, que é a laparotomia. O fecaloma, no raio-x, geralmente só para confirmar, por meio do toque retal você já consegue fazer o diagnóstico, mas só para confirmar, geralmente no raio-x você encontra o raio-x em miolo de pão, e ele é a única indicação do cluster, não sei bem como pronuncia, que ele é um líquido que é injetado e que ele vai fazer o processo de amolecimento das fezes. Então, seria essa conduta que não seria tão indicativa de cirurgia. As aderências híbridas, né, é geralmente pelo processo fisiopatológico, porque você vai submeter o paciente a uma cirurgia, sendo que a causa dessas aderências híbridas geralmente foi o quê? A cirurgia que ele realizou anteriormente. Então, geralmente você conduz expectamente. Já essa síndrome de ogive, ela geralmente é ocasionada por conta de um processo, um politrauma, por exemplo. O paciente ele tem uma ativação do sistema simpático e que vai atrapalhar a mobilidade por conta do politrauma, ele vai ter uma ativação do sistema simpático e vai atrapalhar a mobilidade intestinal. Ou também, muitas vezes ele foi submetido a uma cirurgia e foi utilizado muitas drogas vasoativas que vai ativar que vai combinar com esse processo. E aí, para desobstruir nessa pseudo-obstrução que existe, por conta da redução do trânsito intestinal, muitas vezes eles usam uma droga anticolinesterásica, que aí seria a neostigmina, e passaria uma sonda de alívio, né, retal, só para aliviar os gases que está ali presente. Já as indicações cirúrgicas, né, seria o tumor, as hérnias, a falha no tratamento conservador e os sinais de irritação peritoneal, como eu já havia comentado. Acho que é isso aí. Esse aqui é um fluxograma, né, com tudo que a gente já comentou, né, saber diferenciar se a obstrução é alta e baixa, se ela é mecânica, se ela é funcional, qual é a conta que a gente vai ter. E assim a gente... eu acho que é isso, gente. E essas Beleza, foram pessoal. nossas... Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, ou então se alguém tiver alguma dúvida, quiser participar, obrigado, a aula foi excelente. O link para a presença tá aí no chat, não esqueçam de responder lá, para vocês ganharem a presença. E foi muito bom, obrigado pela aula, vocês dois aí. Valeu, galera. Obrigado. Obrigada, gente. Se eu não me engano, acho que tem que tem um espaço no final aqui. Tipo, vocês escrevem lá em obstrução intestinal e dá um espaço aí, acho que aí vai dar certo. Eu tentei arrumar isso aqui, mas não consegui. Deixa eu conseguir assinar aqui. Então é isso, obrigado por hoje. Semana que vem a aula está mantida, se não me engano, a minha aula é da Valkyria e é sobre hérnias. Valeu. Ok, obrigada. Beleza, até semana que vem, gente. Até semana que vem.